Olha só, pessoal, terroristas que socaram o filho do Alexandre de Moraes, o ministro do STF, ele é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês, porque saiu aqui como manchete de jornal, mais casos aqui sobre esse assunto dos agressores, que hostilizaram ali o Alexandre de Moraes. Eu vou trazer tudo isso sobre a agressão, o que realmente aconteceu, e eu quero muito saber a opinião de vocês relacionados a isso, o que vocês acharam de tudo e o que está acontecendo, né? Mas assim, o governo do Bolsonaro, ele trouxe aí várias questões, várias pautas levantadas importantes a ser refletidas e discutidas no nosso país, principalmente do comportamento do povo brasileiro em relação às autoridades, em relação ao próximo, em relação a tudo que vem acontecendo nesses últimos tempos. E eu quero muito entender de você que está aí do outro lado da tela, o que você está achando de tudo isso, e a gente traz essas notícias para a gente refletir juntos o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo com a mentalidade do brasileiro, o que será que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, e eu quero muito ouvir vocês também. Mas vamos falar sobre esse assunto. Não esquece de se inscrever no canal para se manter por dentro da verdade, por dentro das notícias, dos fatos, do que anda acontecendo nesse mundo da política. Tudo que tem a ver com o nosso país eu trago aqui para vocês como notícia. Então, vamos lá, olha só, né? Agressão ao filho de Moraes, título de matéria de jornal, e a gente vai refletir junto rapidinho. Agressão ao filho de Moraes. Quem são os suspeitos, o que eles dizem e em que pé está a investigação? As agressões aconteceram no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, numa sexta-feira, do dia 14 de julho, para quem não acompanhou, né? E isso gerou uma repercussão gigante. A Polícia Federal, inclusive, está apurando a denúncia da agressão à família do ministro Alexandre de Moraes, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, que ocorreu no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Pelo menos 4 pessoas foram intimadas a depor, sendo que 3 como suspeitos e 1 como testemunha, e entre os envolvidos estão um empresário e um ex-candidato a prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Os suspeitos, eles negaram a agressão, mas tiveram câmeras, enfim, aconteceram algumas coisas. Só para você entender o que aconteceu no resumo, as agressões aconteceram por volta das 18h45, que é 13h45 no horário de Brasília, no aeroporto de Roma. O Moraes, ele estava no país para uma palestra na Universidade de Siena, acompanhado do filho. A confusão começou após Andrea Mantovani chamar Moraes de bandido, comunista e comprado. Em seguida, Roberto Mantovani, filho, gritou e agrediu fisicamente o filho do ministro, acertando um golpe no rosto do rapaz. Com o impacto, os óculos do filho de Moraes chegaram a cair no chão, e após a agressão, Roberto, André e Alex Zanata prosseguiram com os xingamentos, E aí, gente, quem são os envolvidos, O Roberto Mantovani Filho, ele é apontado como a pessoa que agrediu o filho de Moraes. Ele é de Santa Bárbara do Oeste, de São Paulo. Ele foi candidato a prefeito pelo PL em 2004, o mesmo partido Bolsonaro. Ele perdeu as eleições. Desde 2016, ele é filiado ao PSD. Em nota, o partido informou que repudia o episódio envolvendo Moraes e deve acionar a comissão de ética da legenda para que sejam tomadas medidas punitivas cabíveis que devem culminar em sua expulsão. E além do empresário, a Polícia Federal também identificou outros 2 agressores, uma mulher identificada como Andrea Mantovani, ela é esposa de Roberto, o Alex Zanata Bignotto, dono de uma imobiliária em Santa Bárbara do Oeste, e os envolvidos na ação, eles foram identificados pela Polícia Federal, foram abordados ao desembarcarem no Brasil, também no sábado, com base em reconhecimento facial, porque aí, claro, o Alexandre de Moraes já informou a polícia o ocorrido. Quando eles desembarcaram, eles foram identificados pela polícia e abordados pela Polícia Federal. Foi instaurado um inquérito policial para apurar acusações de agressão, ameaça, injúria e difamação. Segundo o Código Penal, os crimes praticados por brasileiros, embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira. E Alex Zanata, que prestou depoimento à polícia em Piracicaba, São Paulo, no domingo, porque aí aconteceu no sábado, no domingo ele prestou o depoimento, ele negou as acusações. André e Roberto Mantovani alegaram que tinham uma viagem prevista e tiveram um depoimento agendado para terça-feira, que foi do dia 18 de julho. E a Polícia Federal pediu ajuda à polícia em Roma, para ter acesso às imagens das câmeras do aeroporto em um acordo de cooperação internacional. E as imagens ajudaram a dar continuidade das investigações do caso no Brasil,
para esclarecer o que aconteceu, né? E aí o que acontece, só para vocês entenderem como que está sendo esse depoimento, inclusive do próprio Alexandre de Moraes, né? Olha só. O Alexandre de Moraes ele também prestou depoimento. E no depoimento, ele informou, ele relatou que ele foi xingado de ladrão e que seu filho levou um tapa do agressor. O Alexandre de Moraes, a esposa, filhos, eles falaram à Polícia Federal. Segundo a família, os agressores usaram termos como comunista, bandido, comprado. A investigação deve usar imagens das câmeras de segurança, né? Os 5 depoimentos prestados por Alexandre de Moraes a familiares da Polícia Federal afirmam que as ofensas e agressões sofridas pela família no Aeroporto Internacional de Roma há 2 semanas tiveram motivação política. Nos depoimentos, o Moraes, a mulher e os 3 filhos dizem que os agressores tinham a intenção de constranger o ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com Moraes e família, a mulher identificada como Andréa Munarão abordou o ministro enquanto ele se credenciava para acessar uma sala VIP no aeroporto em Roma e começou a chamá-lo de comunista, de bandido e de comprado. Já dentro da sala, Andréa passou a gravar Moraes com o celular e a gritar para seus filhos que o ministro havia fraudado as urnas e roubado as eleições. Ainda de acordo com os depoimentos, Andréa foi alertada pelos filhos de Moraes, né, que se prosseguisse com as ofensas seria gravada e processada. Nesse momento, ela teria chamado o marido, que foi o Roberto Mantovani, que estava a poucos metros de distância. Roberto, então, teria começado também a agredir a família de Moraes. Os depoimentos dizem que o homem avançou na direção do filho do ministro, chamando o filho de bandido, comunista e ladrão. E parado à porta da sala VIP, o filho de Moraes tentou pegar o celular para gravar as agressões. Foi nesse momento que, segundo os depoimentos, Roberto Mantovani deu um tapa no rosto do filho de Moraes e derrubou seus óculos. E o empresário ele foi contido por um estrangeiro e chegou a ir embora, mas momentos depois ele retornou à sala e continuou a gravar a família de Moraes e a proferir ofensas. Nesse momento, de acordo com os depoimentos da Polícia Federal, o Moraes, ele foi em direção aos agressores, ele disse que aquela era a 2ª vez que ofendia e agrediu sua família e que tiraria fotos para identificá-los e processá-los no Brasil. As ofensas, no entanto, continuaram por parte de Roberto Mantovani, Andréa Munarão e do genro do casal Alex Zanata. O ministro tirou as fotos e em seguida se retirou com a família. Nos 5 depoimentos, Moraes, mulher e filhos dizem ainda que as imagens dos circuitos de segurança do Aeroporto Internacional de Roma comprovarão essa dinâmica, porque muita gente começou a dizer que o Moraes estava mentindo, que queria biscoito, enfim, né? E o casal, Roberto Mantovani, filho e Andréa Munarão, eles negaram, primeiro, em depoimento à Polícia Federal, ter agredido o filho de Alexandre. Depois ele disse que ele não agrediu, ele admitiu ter afastado com o braço. E depois ele disse que não sabe se ele só afastou, se chegou foi um tapa, mas foi no momento, no calor da emoção, né? E agora, né, eles estão dizendo que são vítimas de ofensas por parte do filho de Moraes. Eles afirmaram que, na verdade, eles foram vítimas de ofensas porque eles queriam ter um privilégio, né? Teria recebido o privilégio ao entrar na sala VIP, o Moraes, do aeroporto, e eles não conseguiram acessar. Eles estavam lá, só como o ministro estava lá, eles não conseguiam acessar. E aí, por isso, começou a discussão. Eles disseram que nem sabia que era Alexandre de Moraes, que depois que viram que era o Alexandre, que então não tinha motivação política, mas o ministro, ele quer que seja indiciado como motivação política. E quando foi ver, foi puxar a capivara, como dizem, né, da família, viram que eles são bolsonaristas, inclusive, como vocês viram aqui, o agressor, ele já tentou se afiliar, foi afiliado já ao PL, então assim, o que vocês acham? Foi ou não foi motivação política? Então foi o que descobriram, de qualquer forma, é ligado aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ao partido Bolsonaro, são bolsonaristas a família. Vocês acham que realmente eles provocaram Alexandre de Moraes? Vocês acham que não teve motivação política? Quem será que tá falando a verdade? Comenta aí pra mim, esse foi o vídeo de hoje, um beijo, obrigada, até logo.